prefere esse microfone aqui, né? Eterno, nós queremos te agradecer pela vinda do teu filho até a tua casa, Pai. Essa casa também que pertence a ele. Nós queremos te agradecer e colocando o teu filho diante da tua presença, para que nós possamos ser alimentados nesta manhã com a porção da tua palavra. Seja o teu Espírito a conduzi-lo, ó Pai, e a protegê-lo, ó Pai, neste momento. E assim todos nós nos engrandeceremos através do ensino que provém de Ti, Eterno. E o Teu nome seja estabelecido neste lugar. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Lembrar os irmãos que a nossa atividade na Rua 7 não pode falhar, mesmo sendo peça ao pôr do sol. Eu sei que os irmãos têm alguns que têm que chegar cedo por causa da música, mas os que não estiverem escalados para isso, por favor, lembrar de se deslocar para a Rua 7, para o cumprimento da ordem de 70 semanas que temos a cumprir ali naquele lugar. Amém? Chama Shalom, irmãos, amém? É um prazer estar com todos vocês nesse Shabat, mais uma vez, alegre, animado para a Pêssah, né, para a Páscoa, amém? É uma festa muito importante para todos nós, uma festa que marca um ciclo, né? E que todos aqueles que amam a Torá, que amam o Eterno, sabem muito bem da importância de Pêssah, né? Cada ciclo nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo. Assim eu fico muito feliz, trago um grande abraço de todo o povo lá do Rio de Janeiro, de todo o Rio de Janeiro. E fico feliz como o senhor já começa a falar mesmo antes de a gente iniciar o estudo, né? Quando a pastora falou sobre Hametz, o fermento, e quando uma irmã hoje pela manhã me conta um sonho sobre colocarei dentro de vocês a santificação de Pêssah, a goela abaixo, né? Eu fiquei pensando, poxa, a princípio eu fiquei assim, um pouco preocupado com esse sonho. E depois eu vou entender por que ele nos deu antes de vir para cá numa madrugada. E, Senhor, o que nós vamos ensinar ao povo de Vitória? O que o Senhor, pela bondade do Senhor, o que nós vamos levar? Então, Ele nos concedeu lá num livro de Neemias, antes de nós lermos. Mas antes disso, vamos ler a porção, que é a 28ª porção, Mitsora, né? Que é afligida com Tissarat, ou lepra. Essa porção, ela é uma continuidade da porção anterior, né? Que fala sobre lepra, que no original é doença maligna de pele. Amém? E essa doença ela tem matado muita gente, não fisicamente, mas espiritualmente. A lepra tem destruído famílias, né? Porque a pior lepra é a lepra do interior da alma. Essa é a mais difícil de ser tratada e traz prejuízos tremendos. Por isso que agora eu vou entendendo o sonho da nossa irmã. Ela veio assim, cruzou a minha frente com muito carinho, né? Cruzar, assim, digo, no sentido de por que traz esse sonho, né? Por que vai descer goela abaixo a santificação de Pêssah? O Eterno às vezes usa termos assim, que a princípio nos agride, né? Mas dá uma impressão que quer nos agredir. Mas na verdade a sua intenção é nos santificar. O Eterno ama o homem. O Eterno não está no seu trono de glória, né, com o chicote na mão, pronto para nos afligir, não é isso? O Eterno é amoroso, é longânimo, é bondoso, porém, Ele é justiça. Ele vai dar segundo aquilo que a gente plantar. O que eu plantar é o que eu vou colher. Isso é uma base da Torá, isso norteia todas as Escrituras. Mas aqui na porção, que é a 28ª porção, Mitsora, fala sobre lepra. Vamos ler números não, Vaikra, Levítico 14, o versículo é 1. E depois eu queria ler Neemias, que é a palavra que o Senhor nos inspirou para trazer, que está inserida nessa porção. Eu queria assim, que fala sobre fermento, sobre o Hametz, né? Muito bem aplicado. Hametz, nessa época a gente tem que tirar todo o Hametz, né? Todo o fermento de nossas casas. E aí algumas pessoas acham, mas isso é um peso, isso é coisa de judeu, isso é coisa de lei. Isso é uma coisa tremenda, isso é uma coisa abençoadíssima para nós. Para quem está cumprindo, né, o Goim,
o gentio não tem costume de, não tem essa cultura de querer ser disciplinado, né? Mas na Torá, o povo de Elohim, os judeus com 13 anos, ele já chega diante da sinagoga, né, para fazer o bar mitzvah, né, e ali cumprir, e ali declarar, assumir a sua responsabilidade espiritual diante do Eterno, diante da comunidade, e, enfim, o homem com 13 anos e a menina com 12, né, não é mesmo? Então, já começa desde pequenininho, ali, já com 13 anos fazendo menção do ensino que ele obteve desde pequeno. Essa é a cultura bíblica judaica, ao qual nós estamos sendo inserida, né, e enxertada, né? Já os goim não gostam muito disso. Goim não gosta, gentio não gosta de ser disciplinado. Não gosta, né? Então vamos lá. Então, capítulo 14 de Vaikra, ou Levítico, Adonai disse a Moisés, a Moshe: esta é a lei concernente à pessoa afligida com Tissarat, no dia da sua purificação. No dia da sua purificação, ela será levada ao Corém, e o Corém sairá do acampamento e examinará ali. Se ele vê que as feridas da pessoa afligida com Tissarat foram curadas, ordenará que os 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, do tecido escarlate e das folhas de isopo. O Corém ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e isopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto sobre a água corrente. A minha versão está um pouco diferente, tá, né? Tá ok, então vou mostrar aqui. E pega lá Neemias, capítulo 8. Neemias, eu gosto assim muito, irmãos, dessa questão assim, do mover do Espírito do Eterno, porque não fica uma coisa mecânica, né? No Rio muitas pessoas estão muito preocupadas, né, com as liturgias, isso é importante, também com as filosofias, com os livros sagrados. Esquece a parte mais importante, que é a parte espiritual, né? De estar com os ouvidos sensíveis, ou sensível ao Espírito do Eterno. Porque a comunidade do Eterno, ela é viva, né? Ela é um organismo vivo, não é algo morto. Quem crê, diga amém. Amém. Então lá, capítulo 8, versículo... Neemias 8, verso 1, diz assim: todo o povo se reuniu de comum acordo no espaço aberto diante do portão da águia e pediu a Esdra, o mestre da Torá, para trazer o pergaminho da Torá de Moshe, que Adonai entregara a Israel. Esdra, o Corém, levou a Torá diante da assembleia. Preste atenção nesse detalhe, que consistia em homens, mulheres e todas as crianças com idade suficiente para entender. Era o primeiro dia do 7º mês, de frente para, era o primeiro dia do 7º mês, o 3, de frente para o espaço aberto diante do portão da águia. Ele levou para os homens, as mulheres, as crianças, capazes de entender, desde manhã até o meio-dia. E todo o povo prestou atenção à leitura do pergaminho da Torá. Vamos repetir o verso 3. De frente para o espaço aberto diante do portão da águia. Ele leu para os homens, as mulheres, as crianças capazes de entender, desde a manhã até o meio-dia. Puxa vida, que tempão, né? Muita coisa. Mas vamos entender por que o Eterno, ele nos proporciona essa revelação da questão de paciência. O Eterno tem dito que o homem não tem tido paciência para com ele. Ou seja, não tem parado para meditar na palavra, não tem orado, não tem investido na parte espiritual. Mas veja bem,
Queria pegar lá no capítulo 14 de Vaikra, para a gente discorrer até chegar, né, na parte que eu queria que o Senhor ele nos ordena que a gente venha frisar nesta manhã. Capítulo 14 fala sobre a purificação e a reintegração de uma pessoa, né, após ter sido curada de lepra. Todos já conhecem esse texto aqui, quando o Eterno pede para pegar 2 pássaros, né, puros, dentro de uma especificação de Levítico 11, e ali um teria que ser morto diante do Eterno, sacrificado, né, e aquele sangue ali desse pássaro morto, ele passaria agora a simbolizar a alma. Mas antes de falar sobre essa questão da alma, o Eterno tem nos exortado para que a gente não possa apenas olhar para esses preceitos de uma forma concreta. Ou seja, olhar de uma forma literal, verdadeiro, né? Você olha para o seu tzitzit e estou usando o tzitzit, estou usando o talit, mas muitas vezes nós esquecemos que existe todo um conceito, toda uma ideia conceitual para que se possa usar o talit. Algumas pessoas dizem, isso é coisa de judeu, isso é coisa de lei, né? Até mesmo algumas pessoas que usam um talit sem entendimento. As pessoas às vezes olham para uma kippá, acham que é só usar uma kippá. Kippá, não há base bíblica para se usar uma kippá, mas há base bíblica, né? Devido a como é que a gente pode dizer? Reverência não, mas lembra a túnica não, não, agora as vestimentas, mas a mitra do sacerdote, tá? Mas existe todo uns conceitos que norteia o uso da kippá, o lenço, né? Por que eu uso lenço? Não é só apenas botar um lenço na minha cabeça, mas existe todo um conceito. Para que usar o lenço? Então, você querer olhar as coisas apenas numa visão concreta, literal, física, esquecendo da visão conceitual, ou seja, espiritual, porque existe toda uma visão, todo um conceito que norteia esse preceito. Então, não é só usar uma kippá, não é só usar um talit, não é só se abster das comidas impuras, muito bem aplicado pelo nosso irmão Salomão ontem, né? Que contamina. Tem pessoas que se preocupam tanto com a questão da comida impura, né? Que não posso comer isso, não posso comer aquilo, e às vezes esquece dos conceitos que norteia esse preceito. Yeshua ensina muito bem isso, quando ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Yeshua ele não cancela a lei de Kasherut, você vai ver ali entre linhas. Mas ele diz que a comida impura não tem poder de tocar no coração do homem, se de fato ele não entendeu os conceitos que norteiam o preceito da lei de Kasherut. Está dando para entender, irmãos? Às vezes eu chego no mercado e vou comprar ali algo no mercado, fico preocupado se tem isso, tem aquilo, e se contém isso, aquilo, mas esqueço dos conceitos que norteia esse preceito, como o de jejum que está em Isaías 58. Jejum toda semana, entro em jejum 40 dias, e entro em jejum constantemente, mas não faço uma visita aos necessitados, violo os direitos das viúvas, dos pobres e dos necessitados. Está dando para entender, mas os conceitos não foram cancelados. O lavar das mãos que nós usamos aqui no recebimento do Shabat, não foi cancelado. Yeshua não cancela isso. Yeshua apenas chama a atenção daqueles que se preocupavam em lavar as mãos, porque existe todo um conceito, que quando eu lavo as mãos, o lavar das mãos, dentro de um conceito dos anciões, quando eu lavo as mãos, eu lembro que eu sou como um sacerdote, eu lembro que a minha casa é como um templo, eu lembro que a minha mesa é como o altar, eu lembro que a comida que eu consumo é como um sacrifício. Todo um conceito que quando eu lavo as mãos, eu lembro disso.
Então, na verdade, isso se chama exercício judaico, né? Lavar as mãos, né? Se abster da comida impura. Tudo isso vai me levando para um exercício. Mas o importante é que não posso cumprir com esses conceitos sem conhecê-los. Senão vai virar uma coisa mecânica. Eu tenho que usar kippah, eu tenho que usar o tzitzit. Está dando para entender, irmãos? Ou não? Sim. Sim, isso cria impureza na alma. Isso cria impureza na alma. E Yeshua não foi contra, ali, na passagem fala sobre a questão do lavar das mãos, quando os seus discípulos foram acusados de comer sem lavar as mãos, violando ali a tradição dos anciões. Lavar das mãos é uma coisa maravilhosa quando a gente estuda, quando a gente entende. Quando eu lavo as mãos, ali eu entro no exercício, né, e lembro dos preceitos que norteiam esse conceito. Isso é muito interessante. Assim é com a kippah, assim é com o tzitzit, assim é com o talit, assim é com todas essas coisas maravilhosas que o Eterno nos concedeu, né? Mas muitos não querem estar sujeitos a essas disciplinas. E nós precisamos. A oração é a mesma coisa, né? Teve lá, é o maior serviço que eu possa oferecer ao Eterno, que é a base da minha confiança, da minha fé. Então, essa porção aqui, ela fala sobre o leproso, como nós vimos, e trata da reintegração, da purificação, do ritual de purificação e da reintegração de um leproso. Então, eu não vou entrar muito nesse texto, que eu queria andar aqui para um outro texto que o Senhor nos revelou, juntamente com Neemias, que também está dentro do contexto dessa porção. Amém? Mas o leproso é uma coisa tremenda, né? A lepra mesmo, ela está na alma. A lepra mais difícil de ser curada é aquela que está no interior do homem, está na sua alma. Mas, olha lá, um outro detalhe importante, antes de nós irmos para o capítulo 15, eu queria deixar aqui também, que essa porção fala sobre a mulher no seu período de impureza, Nidá, que está no capítulo 14, e esse aqui também é um assunto muito importante, falar sobre Nidá, e vou ser rápido, né, para a gente deixar, porque existe uma colocação, eu lembro que um amigo falou dessa maneira, eu nunca mais eu esqueci. A gente que estuda pela misericórdia a porção, sente desejo de falar de toda a porção, né? Se você pudesse, se houvesse tempo, né, a gente falaria de toda a porção. Mas esse amigo dizia assim, quando nós estudamos a porção, a Parashá, nós somos como aquele indivíduo que está num avião, que entra, que percebe que há uma necessidade de aterrissar de uma forma emergencial, mas quando olha para baixo, ele enxerga diversas ilhas, e tem que escolher uma dessas ilhas para aterrissar. Assim também é o estudo da porção. Então, o Espírito do Senhor faz com que você escolha, não, ele te impulsiona a ler uma das partes da porção, porque o desejo mesmo é aterrissar em todas elas, em todos os assuntos, mas infelizmente nós não podemos, né? O tempo é curto. Mas hoje o assunto é paciência. Grave essa palavra, paciência. O homem está perdendo a paciência para com o Eterno, não quer ter paciência. Vamos ver isso mais adiante. Mas no capítulo 14 ainda fala sobre, eu não vou ler, fala sobre Nidá, a lei, fala sobre a mulher no seu período de impureza. Só queria frisar isso, irmãos, e ressaltar essa parte aqui, porque de fato há uma determinação que ao 7º dia a mulher teria que ser separada e ela não poderia ter contato, não poderia coabitar com o seu esposo, o esposo com a sua esposa, né? E essa lei, ela ainda existe, o princípio dela ainda existe muito bem e deve existir. Por quê? Já é constatado hoje, quem é médico aí sabe disso, né? Que a mulher até o 6º dia, né, no seu período, né, de impureza, até o 6º dia, o colo do seu útero permanece ainda como uma ferida.
não é mesmo? Como uma ferida, embora não escame, embora ela não esteja ainda mais ainda naquele período de fluxo, né? Mas o colo do seu útero fica como uma ferida aberta ainda. Veja bem como já desde a época, né, daquela época, o Eterno já tinha uma preocupação com o seu povo, e sempre teve e tem. Mas quando eu li essa parte aqui dentro dessa porção, lembrei de um detalhe muito importante, né? O Ocidente principalmente despreza essa lei. Outra vez estávamos ouvindo, isso há muito tempo atrás, na rádio, uma liderança fazendo um debate numa rádio, e ligaram para esta rádio e fizeram uma pergunta a uma liderança: pastor, por que no mesmo texto ali exorta sobre a purificação da mulher e também exorta sobre o dízimo? Porque se cumpre com o dízimo e não se cumpre com esse preceito da purificação da mulher. E o líder disse: deixa isso para lá, isso é besteira, isso é lei. Ok, mas o número de mulher com câncer no colo do útero, né, principalmente no Ocidente, cresce a 1000 por 1. Sim ou não? Quem está na área de medicina aí, e quem está acompanhando os noticiários, sabe muito bem disso, que o câncer no colo do útero da mulher, principalmente no Ocidente, cresce bastante. Por que isso? Porque não ensinam as leis, né, no tocante a esse preceito. É porque isso é coisa de judeu, isso é coisa de lei, né? Mas, no entanto, o povo fica sem a informação, ou sem as informações. E assim os líderes vão tocando, e os prejuízos vão chegando, porque quanto mais mulheres com câncer na congregação, mais prejuízo, mais gasto, né? Mais dor de cabeça, mais sofrimento, e assim vai. Então, é uma lei que ela é viva, ela é eterna. Você vê como poderíamos aqui estudar juntamente com os nossos irmãos que são médicos aí, acompanhar todo esse estudo, como o Senhor, ele já naquela época prevenia o seu povo, né? Prevenção. Tá, tem também aqui nessa porção a questão do fluxo do homem, né? Se houvesse algum fluxo num homem, também aqui rege a questão das leis para isso. O homem teria que ser todo um processo de purificação. Então, poderíamos estudar muito sobre essa questão da purificação física e também a questão dos preceitos que devem ser observados, né, que são os preceitos que norteiam os conceitos que norteiam esses preceitos. Deu para entender um pouquinho? Por que eu estou falando assim? Porque o Eterno tem nos exortado que nós temos que não olhar para esses preceitos não só de uma forma concreta, literal, mas buscar uma visão conceitual, ou seja, estudar os conceitos desses preceitos. É como o Shabat, não é só guardar o Shabat, né? Eu guardo o Shabat, mas como é que eu vou guardar o Shabat? E o Senhor explica como guardar o Shabat. Se você diz que guarda o Shabat, mas não observa os preceitos que norteiam o Shabat, você não guarda o Shabat, né? Dá para entender ou não? Assim também é a questão do jejum. Eu jejuo, você jejua, mas como jejuar? Isaías 58 ensina sobre o jejum. Você jejua, você se abstém do alimento e tudo isso. Mas, e vocês me clamam e reclamam que eu não ouço a voz de vocês, porque vocês jejuam errado, né? Não conhece os preceitos que norteia o jejum. Amém? Tá. Então, eu queria deixar aqui então, lá no capítulo 14 de Vaikra. Abre lá que eu queria, aqui que está no capítulo 14, onde o Senhor nos inspirou para esse Shabat. Capítulo 14 de Vaikra. Interessante que a palavra Vaikra, ela contém a parte Iacra, que vem de uma origem chamada Iacar. Iacar é mesmo que valoroso, honroso, né? Então, isso dá a entender de que a nossa chamada ela é honrosa, né? E também essa palavra Iacar tem um sentido de raro. E quando eu li o significado da palavra Vaikra, e a origem dessa palavra também quer dizer raro, eu lembrei quando Yeshua diz
que em Mateus 7, 13 e 14, quando ele diz que a porta que leva à morte eterna é larga, e são muitos que entram por essa porta, mas a porta que leva à vida eterna é estreita, e são poucos, são raros que entram por essa porta. Esse chamado, ele é para os honrosos, aqueles que de fato honram o Senhor, né? Como Gideão, homem muito valoroso, né? Iacar, raro também. Amém? Ah lá, capítulo 14 de Vaikra, versículo 33, é aqui que eu queria, eu tenho até 4 horas da tarde, não é isso? Não? Não? Até 4 horas? É, pastora? Não, né? Eu não vou passar das 4 horas, é rapidinho. E eu falo rápido, isso é um grande problema que eu tenho, fala rápido. Então, lá, é 14. 14 está ligado a 14 horas, então. Amém. Baruch Hashem. Né? Paciência é a palavra. Guarde essa palavra, paciência. Vocês vão entender por que o Eterno nos tira lá do Rio de Janeiro, né? E nos traz para cá para poder falar de paciência. Está ligado com Hametz. Mas o que tem a ver Hametz com paciência? Puxa vida. Mas está tudo ligadinho ali, né? É só a gente querer entender. Mas tenha paciência. Paciência. Se sentir sono, vá para a janela. E caia. Para que se cumpra as Escrituras. Atos 20. Amém? Quem quer ser o primeiro pode vir aqui para a janela e exerce essa função profética. Aqui é alto, né? Amém. Lá na nossa tem grade, não tem problema, porque aí quando alguém dorme, cai sobre as grades, ok? Né? E não leva um baque. Olha aqui, versículo 33. Adonai disse a Moshe e a Arão: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, eu porei uma contaminação de tissarat, ou seja, lepra, em uma casa da terra que vocês possuírem. E o dono da casa virá e dirá ao Corém: parece-me que há uma contaminação na casa. O Corém ordenará o esvaziamento da casa antes de continuar inspecionando a contaminação, para que todos os objetos da casa não se tornem impuros. Depois disso, o Corém entrará e inspecionará a casa. Ele examinará a contaminação e, se perceber que a contaminação está nas paredes da casa, com depressões esverdeadas ou avermelhadas, aparentemente mais profundas que a superfície da parede, ele sairá da casa pela porta e selará a casa por 7 dias. Enfim, aqui há toda uma instrução para poder tratar de uma casa com lepra. Mas o que me chamou a atenção aqui, está no capítulo 14, que o Eterno colocaria lepra nessa casa. Né? Lepra nessa casa. Já leram aí com cuidado? Vamos ver ali? Aqui no capítulo 14. Eu porei uma contaminação de tissarat, ou de lepra, né? Em uma da casa da terra que vocês possuírem. Isso. Vocês vão tomar essa cidade e em uma dessas casas vou colocar lepra. Por quê? O Midrash diz o seguinte, que os habitantes dessa cidade tinham o costume de esconder os tesouros nas paredes. E essa é uma das razões do Eterno colocar lepra na casa. E destruindo essa lepra, eles quebravam as paredes e ali eles descobriam o tesouro. Essa é uma explicação muito lógica também. Quando ali o Eterno, no livro de Isaías 45, também faz isso com Cores, com Ciro. Lembra lá? Descobrirá os tesouros nas trevas. Então ele vai descobrir os tesouros que Nabucodonosor havia enterrado, daquele tesouro que ele conquistou, nas suas conquistas, ele enterra e faz com que Cores ou Sírio descobrisse esse tesouro. A mesma coisa ele vai fazer aqui com o povo de Israel. Está dando para entender? Mas quando lia aqui essa questão, aí tem a parte literal,
que eu leio, entendo isso de uma forma literal, e tem a parte espiritual. Porque há conceitos também aqui que norteia essa questão de você tirar a lepra de uma casa. A gente podia ler aqui todo o texto e a gente ia entendendo dentro desse conceito. Mas eu vou levar para a questão espiritual, paredes da casa, de uma casa, de uma beit. Preste atenção, porque nós estamos próximos de Pessa. Pessa é semana que vem, 14 de Nissan, nós vamos nos assentar. O Eterno tem nos orientado que não se assenta em Pessa sem entendimento, sem conhecimento. Porque o tempo vai passando, irmãos, e nós vamos envelhecendo, e não vamos entendendo nada, e cada Pessa que vai passando, ao invés de eu me aprimorar e adquirir uma maturidade espiritual, eu vou me envelhecendo juntamente com a insensatez. Vou perdendo toda uma visão. É bom lembrar de que cada Pessa que eu cumpro, ela me gera uma maturidade espiritual. Amém? Gera isso, porque isso está lá no livro de Josué capítulo 5, quando ali, em Pessa, a terra começa a produzir, né? Começa agora a produzir, e o maná cessa. E você vai entender ali que o povo passa agora a adquirir uma certa independência, não do eterno, mas uma independência, eles crescem mais um pouquinho. Agora nós não necessitamos mais todas as manhãs pegar o maná pronto, precisamos agora trabalhar. Veja bem, o sentido do progresso da santidade. Cada Pessa que eu cumpro, eu vou crescendo, eu vou adquirindo mais maturidade espiritual. Por quê? Hashem diz assim: olha, não compareça em minhas festas de mãos vazias. Ou seja, entende-se que a cada ciclo desse, ele vai me dando condição de eu plantar, regar, colher, trabalhar. Está no sentido espiritual e literalmente no sentido de trabalho. Ninguém pode chegar diante de Hashem em sua festa com as mãos vazias, miserável, pobre, não é mesmo? Literalmente pobre, sem dinheiro, sem recurso, e pobre na alma, com a alma leprosa, contaminada, porque uma alma que não consegue entender as coisas espirituais, ou que não se esforça, ela é uma alma leprosa, dentro de um contexto bíblico. Mas entenda isso, é muito interessante isso, porque a cada ciclo eu vou crescendo. Ou seja, pensa agora, eu tive todo um período que se antecedeu, eu orei, eu jejuei, eu estudei, fiz as minhas visitas, eu investi na parte espiritual, trabalhei, enfim, fiz todas essas coisas, porque eu não posso comparecer diante de Hashem em Pessa de mãos vazias. Vamos entender por que isso da questão do Hametz. Porque quem não consegue entender isso, quem não tira o Hametz dos seus lares, mas isso é coisa de judeu, isso é coisa de lei, isso é coisa que... não, isso aí tem fundamento, isso tem preceitos, isso tem toda uma estrutura que acompanha esse preceito, para eu entender, para tirar, para chegar em casa de uma forma bem cuidadosa e tirar literalmente o Hametz da minha casa. Tá, a casa aqui, quando eu estudava esse capítulo 14 que fala sobre a lepra nas paredes, nós vimos que há um midrash que fala sobre isso, que ao chegar, né, nas casas ao qual eu hei de enviar vocês, colocarei lá lepra nas paredes. Tá? No literal, eles iam encontrar tesouros nessas paredes, iam descascar e ali iam encontrar tesouros. Olha como o Eterno cuida do seu povo de uma forma cuidadosa. Mas a questão espiritual, aqui, paredes aqui, está no sentido de que parede, beit, casa, né? Quando Davi diz, Senhor, uma coisa eu pedi e buscarei, que possa estar todos os dias na sua casa. Quando ele fala ali casa, beit, ali casa, não é casa em si, porque logo depois ele diz, e no seu templo, para estudar a casa ali é a intimidade que ele tinha para com o Eterno, que ele desejava, que ele dizia que havia pedido e ia buscar. A casa ali está no sentido de, quando o Senhor vai exortar
Davi, através de Natã, o que ele diz? Diga para Davi que eu nunca pedi ninguém para fazer uma casa para mim. Nunca habitei em casas feitas por mão de homens. Mas sim, farei dele uma casa. Não é assim que diz o texto? Dele. Então a casa aqui está no sentido de a gente mesmo. E semana passada eu estava fazendo uma visita, semana retrasada. Fiz uma visita numa uma comunidade bem pobrezinha. Até contei isso ontem, né? Bem pobrezinha. A casa é feita de madeira e de papelão e madeira. O Eterno me levou ali para cuidar daquele homem. Eu entrei ali e ele disse: o senhor quer se assentar? Eu digo: sim, quero me assentar. Mas cadê a cadeira? Não tinha cadeira. Ele deu a volta e pegou uma lata de 18 litros de tinta e nos deu, e nós sentamos ali. Ok, ótimo. Então ali comecei a conversar com aquele rapaz. E pelo Espírito orientá-lo. Ele tem um espírito de andarilho. Andarilho, que pula de um lado, de um lugar para o outro. E pessoas que possuem esse espírito de andarilho são pessoas ingratas. Geralmente são ingratas, tá? Eles saem pedindo ajuda a todo mundo, eles se estabelecem num local, pedem ajuda, suga, e depois eles saem até mesmo sem agradecer. Eu já sofri muito e sofro com isso até hoje. Mas agora eu tenho mais cautela, estou mais cauteloso, porque o Eterno nos exortou, puxou nossa orelha, ok? Hoje, quando alguém bate na minha porta e vai pedir uma ajuda, a primeira coisa que eu faço é pedir o endereço. E uma forma legal, ideal, para você saber se ela está mentindo ou não, é pedindo o endereço. Porque se ela quiser mesmo de fato ajuda, ela vai te dar o endereço. Se não, ela vai dizer: eu não quero, e sai. E acabou, então você não quer ajuda. Então, ok. E esse rapaz, eu estou contando isso aqui rapidamente, para a gente entender a questão da parede, das paredes do coração. Então, ele vai ali, e a gente começa a conversar, tal. Eu disse: o teu problema não é essa casa, não são essas paredes, literalmente. Mas o teu problema está nas paredes do teu coração. A impureza. Você tem espírito de andarilho, é um ingrato para com o Eterno. E ali comecei a exortá-lo, mas de uma forma tão maravilhosa. E depois ali o Eterno nos levou a buscar um trabalho para aquele rapaz. Ele entendeu a questão de não ser andarilho e também de cuidar das paredes do seu coração. Entendendo isso, esse rapaz que morava numa casinha de madeira, que nem banheiro tinha, hoje está morando numa cobertura. Como ele está morando numa cobertura? Porque o Espírito do Senhor nos leva a ter um encontro com o empreiteiro. Eu converso com ele: traz esse rapaz para cá. Eu trouxe, ele conversou com esse moço. O moço levou ele para uma obra num prédio de 12 andares, que é dele. Ele mesmo que está fazendo, é dele. Um grande empreiteiro lá onde a gente mora. E ali o dono dessa obra disse assim: olha, fez um teste com ele, ele passou. Ele disse: agora você escolhe um apartamento para você ficar, porque essa obra vai daqui a 1 ano e eu não tenho pressa. Pode escolher. Ele escolheu uma cobertura. Aí chegou lá em casa, pastor Isaac, todo alegre, explodindo de alegria. Morava numa favelinha chamada, não vou dizer o nome para a gente não estar pecando. Não vou falar assim, o Eterno sabe que nosso coração é simples. Para a gente pregar numa favela, ou num lugar onde há luxo, para a gente não há problema, né? Qualquer lugar é lugar. Importante é resgatar almas. Mas veja bem, chegou lá em casa alegre, feliz, porque agora está morando numa cobertura de... veja que o Senhor te abençoa muito. Ok? Mas sabe por que o Senhor abençoou ele? Porque ele entendeu a questão da impureza na alma, contaminação das paredes do coração. Deixou a questão de ser andarilho, entendeu porque não poderia ser andarilho, porque uma grande parte dos andarilhos são ingratos. Pastor, a parede do coração, essa semana nós lemos esse texto perante o Eterno, quando os tesouros estão escondidos nesta parede do coração. Amém. Ezequiel diz assim: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, governador de Tiro, assim diz o Eterno Elohim: no orgulho do teu coração, tu dizes: eu sou o Elohim, e sobre a cadeira de Elohim me assento no meio dos mares, e estimas o teu coração, como se fosse o coração de Elohim. E é mais sábio que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti.
Ele diz, pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alçastes o teu poder e adquiristes ouro, prata, e nos teus tesouros, nas paredes do coração dele estavam escondidos ouro, prata e grandezas. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentasse o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Exatamente, irmãos. Muito bom essa aplicação. Por quê? Porque, biblicamente, a lepra ela é um reflexo a doença de lepra, ela é um reflexo da própria alma da pessoa. Mas não necessariamente você venha estar leproso, às vezes na pele, mas a lepra ela começa na alma e depois ela vai se expor na pele. Às vezes ela não se expõe, mas ela fica lá dentro. Essa é a parte mais difícil de se curar. A pessoa leprosa espiritualmente é terrível. E nós precisamos ter esse cuidado. Por que Hashem fala sobre a questão, nesse Shabbat, sobre a paciência? Porque muitas pessoas estão se tornando leprosas espiritualmente. As paredes do coração estão contaminadas. Nós vamos entender isso. Isso também é bom para a minha vida, né? É bom para todos nós a gente entender essa questão. Veja bem, a altivez, Miriam, ela vai sofrer lepra, né? Ali vai ser afastada, vai ser contaminada por causa da soberba. Tratou o irmão de uma forma soberba. E isso é muito sério. A soberba é algo muito sério. Então lá, mas ainda nesse segmento aí, nesse pensamento, eu quero deixar aqui, os rabinos falam isso. Quando digo os rabinos, também a Torá fala principalmente sobre a questão que eles associam que todo leproso é uma pessoa que tem muitas necessidades. Repete assim, todo leproso é uma pessoa que tem muita necessidade, pois a lepra está associada intimamente à necessidade. Está entendendo? Por que isso? Porque quando a pessoa era acometida por lepra, ela era retirada do seu ambiente, da sociedade, da sua família, sofria muito. Então ela é uma necessitada. Então, por isso que, baseado aqui nessa questão das paredes do coração, e sábado que vem, nós estamos hoje no Shabbat Gadol, grande sábado, o sábado especial que antecede, né? Baseado em Shemot, capítulo 12, verso 2, quando ali no 10º dia o Senhor determina que já preparasse, né, para o sacrifício do Cordeiro, né, para o grande evento. Então, o Shabat agora passou a ser o grande Shabat, o Shabat que antecede Páscoa. Amém? Tá. Então, o Senhor tem nos exortado muito sobre a questão de se preocupar com os conceitos. Não só apenas olhar para os preceitos de uma forma concreta, mas buscar os preceitos os conceitos que norteiam esses preceitos. Está dando para entender? Por que eu guardo o sábado? Como eu devo guardar o sábado? Por que eu uso um talite? Como eu devo guardar, usar um talite? Qual o cuidado que eu preciso ter com um talite? Isso para um gentil e para um coração que não quer se aprofundar, não quer estudar, não quer pesquisar, não quer examinar, isso é difícil, isso é peso. Isso é coisa de judeu, né? Mas nós não podemos esquecer nunca de que nós somos enxertados em Israel. Romanos 11. Podemos esquecer em Isaías 44, verso 7, que um povo está ordenado para a eternidade. É um povo, não são povos. Embora que no milênio haverá 70 nações dentro de comentários, e dentro até mesmo próprio do contexto bíblico. Não podemos esquecer que o próprio Yeshua diz que haverá só um pastor e um rebanho. Então não tem um povo com pensamento, povos com pensamento diferente. Há só uma Torá para todo o povo. Amém? Quem quer diga amém. Amém. Então lá. Então, nessa preocupação que eu entendo lá, que o Senhor vai nos dar a questão de Neemias 8, a impaciência. Mas não vamos ler agora não. Eu queria deixar 3 pontos aqui, porque preciso buscar essa maturidade espiritual
para me assentar em peça? Eu preciso me tornar uma pessoa madura espiritualmente, né? Existem pessoas que são bebês espiritualmente, crianças. Tem gente que acha que tem 30 anos de igreja, ou tem 70 anos de idade, é maduro espiritualmente. Não é, né? Quem consegue entender isso? O tempo, apesar que a idade, biblicamente, teria que andar juntamente com a maturidade. Um zaquém, né? Um zaquém velho na Bíblia, ele é uma pessoa madura, experiente, né? Zaquém velho. No Ocidente, o zaquém não tem nenhum valor, né? Mas no âmbito Torá, no âmbito judaico, um jovem ser chamado de zaquém, para ele é um grande orgulho, uma grande honra, porque no Oriente, em Israel, no ambiente judaico, um jovem judeu ser chamado de zaquém, para ele é uma grande honra. Eu, zaquém, né? Porque entende-se que ele é maduro espiritualmente, tem toda uma vida com Elohim, como no Salmo que a gente lê toda sexta-feira, no início do Shabat. Ainda velho dará muitos frutos, né? Não é assim? Então, zaquém, eu preciso ser um zaquém, né? Idoso com muita idade, porém cheio de maturidade espiritual, para que eu chegue na minha velhice e vá contar para os meus netos as experiências que eu passei com Hashem, né? É mesmo? Ali, contando para os filhos, né? Então lá, essa maturidade eu preciso adquirir. Eu queria só frisar essa questão da maturidade, né? Porque isso não vem da idade, que nós temos na Bíblia exemplos de homens que assumiram posições bem mais novas do que os antigos, os velhos. Abre lá no livro de Números, rapidamente, só para a gente entrar aqui nos pontos sobre Pessa, que eu acho que Pessa, dentro dessa porção que antecede Pessa é algo que o Eterno quer tratar conosco hoje. Eu não vou me estender muito, tá? Olha lá. Capítulo de Números, o Bemidbar. Pega o 3 primeiro. Capítulo 3. 3, versículo 1. A questão da maturidade. Eu tenho 40 anos de congregação, né? Olha, pastor Isaac, eu tenho 40 anos de congregação. Cuidado comigo, eu sou maduro. Apenas isso. Eu já sofri uma afronta assim. Eu tenho 40 anos de igreja, vou fazer o que tenho que fazer. Ok, mas não tenho maturidade espiritual. Eu sou velho, eu sou idoso. Não, nada contra velho, que eu amo os idosos. Na minha antiga igreja, e até hoje eu transporto os idosos. Gosto de levar os idosos para casa. Na minha antiga pátria, na minha antiga igreja, os idosos eram um pouquinho abandonados. Isso acontece muito no Império, né? As pessoas ficam enfermas, não são muito bem cuidadas, são abandonadas. E lá eu observava isso na minha antiga pátria. Então, e depois que eu comprei um carro, passei a levar as vovós para casa. Ok, enchia de vovó, e as vovós me batiam e ficavam com raiva porque às vezes o carro não dava, eu tinha que ir lá e voltar. E você me esqueceu? Eu digo, não esqueci, minha esposa sofria lá, que era a última a sair da congregação. Mas eu fazia isso com prazer. Eu estou dizendo isso porque nada conta, porque eu já estou ficando também já idoso. Espero que eu encontre alguém que tenha paciência comigo. Amém? E que me leve para casa. Ok? Sim, eu plantei para colher, Senhor. Levei tanta gente para casa, eu levei tantos idosos, e hoje eu estou idoso, não tem um que me leve para casa. Ok, tomara que tenha. Eu creio que o Eterno é bom, Ele vai honrar, né? Por isso que esteja preocupado com Jeremias, capítulo 17, e Gálatas também 6, 8, né? O Senhor não deixará ser enganado. O homem vai colher aquilo que ele plantar. Então leve as vovós para casa, leva os idosos para casa, dê carona. Lá na congregação diz, não esqueça de dar carona ao seu irmão, mesmo que se você estiver de bicicleta, dê carona ao seu irmão. Ok? Olha lá. Então, aqui nós paramos em Números 3, né? Veja bem a questão da maturidade. Eu preciso ir para Pessa, me assentar em Pessa com esse pensamento. Eu tenho uma semana
E se eu não tenho feito isso, eu preciso fazer urgente. Rever toda a minha vida, o que eu tenho feito, as visitas durante a semana, se eu tenho estado preocupado com o próximo, se eu tenho suprido as necessidades do próximo, se eu tenho orado, se eu tenho clamado, se eu tenho amado Hashem, se eu tenho adorado Hashem, se eu tenho sido fiel para com Hashem. Semana retrasada, 3 pessoas falaram assim: pastor, por que eu não me firmo na presença de Hashem? Eu digo, lembra de Yeshua? Eu digo, lembro. Ainda lembra, né? Ok. Então, Yeshua disse assim no livro de Mateus 6,6. Ele disse assim: quando você for orar, entra no seu quarto, tranque lá com 7 chaves e ore no seu íntimo para com o eterno. Você já recebeu no seu íntimo, já recebeu a sua recompensa. Ok. Quando você começar a aprender, buscar essa intimidade para com Hashem, independente de liderança, de Rosh Isaac, de pastora Sandra, independente de irmão, papai, irmão, tia, tio, quando você começar a pegar essa intimidade, né, no serviço da manhã, à tarde, à noite, orando, buscando com o coração, na sua intimidade mesmo, você passará a ter ânimo para ir à congregação, para fazer visita aos pobres, aos necessitados, suprir as necessidades daqueles que precisam. Tudo isso você vai começar a adquirir, porque isso Ele dá para os fiéis, aqueles que buscam na sua intimidade. Aí você vai parar com essa fraqueza, essa letargia espiritual, ela vai sumir, ela some. Por que você não consegue se firmar? Porque você não busca intimamente o Eterno. Talvez busca para as pessoas te olharem: olha lá está um servo de Adonai. Saia disso. Vá para o seu quarto, ore, se prostre no chão e tenha a sua intimidade primeiro com o Senhor. Depois você vai ter toda uma liberdade espiritual para agir. Vai sentir ânimo para estar na congregação, vai sentir ânimo para ler as Escrituras, vai sentir ânimo para poder compreender como a palavra ensina. Entre na compreensão da minha palavra. Está dando para entender isso aí? Tá, né? Ok, então olha lá. Então, maturidade. Olha aqui, no capítulo 3 de Números. Estes são os descendentes de Arão e Moisés, no dia em que Adonai falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadav, o primogênito, Avihu, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão. O Corém. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, irmãos. Eu não sei se eu estou aqui no texto. Estou no texto certo? Tá, sim. Versículo 21. Gerson foi o pai dos clãs de Levinim e de Shimim. Estes foram os clãs de Gerson. Deles contaram 7.500. Mas pega mais em cima um pouquinho. O 14. Adonai disse a Moshe no deserto do Sinai: faça o censo da tribo de Levi de acordo com seus clãs e famílias. Conte todo macho com 1 mês de vida ou mais. Moshe contou-os como Adonai lhe disse, do modo que lhe foi ordenado. Os nomes dos filhos de Levi eram Gerson, Kehat e Mirari. 3 filhos. Olha aqui um detalhe importante. Kehat é o segundo e Gerson é o mais velho. Não é aí na sequência? Kehat é o segundo. Olha o capítulo 4 aqui. Na chamada para assumir uma posição dentro do Mishkan, ou do tabernáculo, Kehat vai ser mencionado primeiro. Os rabinos pegam isso aí e desenvolvem um estudo muito importante no tocante da chamada, não porque você é o mais velho, não só porque você tem 40 anos de igreja, não porque você frequenta a congregação há 50 anos. Isso não é indício de que você é uma pessoa madura espiritualmente. Olha aqui o capítulo 4, o versículo 4. Irmãos, isso é muito sério. Olha aqui o capítulo 4, verso 4. Assim os descendentes de Kehat servirão na tenda do encontro e lidarão com os objetos especialmente sagrados, santíssimos. Ou seja, me servirão mais próximo ao altar. Mas por que? Se você for buscar dentro de um contexto aqui, você vai ver que os descendentes de Kehat, eles se desenvolveram muito mais rápido. Alcançaram uma elevação espiritual muito maior do que Gerson. Capítulo aqui 23, capítulo 4, versículo 23. Mas pega aqui o versículo 24.
As famílias de Gerson serão responsáveis pelo serviço e transporte de cargas. Não estou desmerecendo o fato de um receber uma função porque vai transportar cargas. E o outro vai estar próximo ao altar, cuidando das coisas sagradas. Não é isso. Mas um sofreu uma elevação maior que o outro. E foi mencionado primeiro que Gerson. Porque adquiriu uma maturidade espiritual. Isso acontece muitas vezes, né? A liderança chama alguém que é mais novo, mas chegou ontem, né? Na congregação tem, eu mesmo, chegou ontem, mas por que está assumindo já uma posição assim? Porque adquiriu uma maturidade. É bom eu grifar esse assunto aí, esse texto aí. Porque eu posso ser pego lá no futuro com essas questões. Poxa, mas eu estou 30 anos na congregação, 30 anos que relato, e não alcancei essa função. Corá confrontou Moisés por causa disso. E Moisés disse, quem é Arão? Corá. Corá achava que ele era o mais velho, que tinha uma posição melhor, tinha mais recurso, deveria assumir a posição que Arão vai assumir. Mas vamos para a peça. Isso é muito interessante. Eu preciso sentar em peça com essa consciência. Quanto tempo eu estou na congregação? Quanto tempo eu estou nesse âmbito? Né? Nesse ambiente de congregação, de serviço, de oração. E qual tem sido o meu crescimento, a minha elevação? Eu tenho sido elevado espiritualmente? Eu tenho me tornado maduro espiritualmente? Está dando para entender, irmãos? É que o tempo é curto e a gente quer falar rápido e as letras se embaralham porque a gente quer, os versos vêm na mente e você... Ok. Então, pensa, está pertinho aí na frente, está bem distante. Pega lá em Shemot, Êxodo 12. Por que o Eterno disse lá no livro de Neemias para ter paciência ao nosso irmão Léo? Por que isso? Por que as crianças, os homens, as mulheres, crianças com entendimento, vão ficar de manhã até meio-dia? E o texto diz, atento para Esdras. Atento. Não com pressa, né? Não querendo fazer as coisas de uma forma mecânica, com pressa, dar um jeitinho. A gente vai ver aqui um exemplo de pessoas que gostam de dar um jeitinho, de querer fermentar logo a massa para apressar o serviço e, no entanto, ir embora logo. Atos 20, eles começaram o estudo no Shabat de manhã, foram até meia-noite. Oh, que beleza, ok. Maravilha, né? Que paciência. Fala, Shaul. Fala, Paulo. Não é padre Paulo, é Shaul, Rabino Paulo. Fala, Paulo. Fala. Também não tinha shopping naquela época. Não tinha shopping, não tinha feira, não tinha vitrines. Em cada esquina se abre uma vitrine hoje. Naquela época não tinha. A vida deles era Torá. A vida deles era oração. Atos 2, estavam todos os dias juntos na oração e no partir do pão. Ok, não tinha aquela pressa de que eu tinha que ir para o shopping, que eu tinha que ir para uma feira, que eu tinha que ir para uma loja. Não tinha essas coisas. Não estou querendo dizer que shopping contamina. Não estou querendo dizer que vitrines contaminam, porque eu seria muito hipócrita em dizer isso aqui. Não tenho quase tempo de ir a shopping. Mas veja bem, esse desejo excessivo, essa preocupação, essa questão de que eu largo as coisas espirituais para cuidar das coisas materiais. Mas olha aqui, rapidamente. Vamos para o texto de 12. Por que o Eterno diz lá, em Êxodo 12, o versículo, está aqui no versículo, vamos pegar o versículo 18. Do entardecer do 14º dia, do primeiro mês, até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer matzá. Nesses 7 dias, não se deve encontrar nenhum fermento em sua casa, hametz. Aí detalhe aqui, eu fugi aqui só um momento, irmãos. Nesses 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com hametz deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não coma nada que contenha hametz. Onde quer que vivam
como matzá. Por que isso tem a ver isso lá com Neemias, capítulo que nós lemos inicialmente? Tá. Abre lá no livro de Levítico 2, Vaikra 2. Vamos ver uma coisa muito interessante na questão da paciência, nosso irmão Léo. Isso aí, olha, é por isso que o Eterno diz que vai enfiar goela abaixo a santificação de Peça. Porque se eu não me assentar agora direitinho em Peça, entendendo as coisas espirituais, sem querer entender, eu vou atravessar, e o próximo ciclo será um ciclo muito difícil, pastora Sandra. Porque se esse ciclo que antecedeu Peça, eu fui uma pessoa relaxada espiritualmente, sem interesse nenhum pelas coisas do Eterno, sem buscar o Eterno, vivendo de uma vida de qualquer jeito. Quem vive uma vida de qualquer jeito não sente a alegria espiritual. Sente? Não sente. Vive triste, angustiado, deprimido. Sempre assim. A tristeza bate na sua alma constantemente. Sim ou não? Sim. Então, se eu me assentar nesse estado, em Peça agora, 14 de Nissan, nós vamos ver que quando a Torá diz, você será eliminado, o líder não pode chegar para você, saia de Peça porque você não está bem com o Eterno. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. A não ser que, se esse comportamento esteja gerando algum incômodo ao ponto de que, em um grau tal, que eu deva arrancá-lo da mesa. Mas eu não posso fazer, porque se fulano está mal, não, eu não tenho esse poder de entrar na sua cabeça, na sua mente, e ver e sondá-lo de uma forma eficaz. Mas ele será eliminado. Se ele não tirar o hametz da sua casa, se não fizer a limpeza certinha, literalmente, do coração, será eliminado. Como é que eu vou ser eliminado? Se nesse ciclo que antecedeu, eu tive uma vida sem compromisso, sem nenhum compromisso com o Eterno, no ciclo que eu vou adentrar, será pior ainda. Estarei mais frio, mais gelado, mais triste, mais sem esperança, será pior ainda. Por isso que, ciclo após ciclo, as pessoas vão esfriando, vão morrendo, até que se afastam. Porque não conseguem entender a questão, porque o Senhor estabeleceu as festas, né? Cada ciclo desse é muito importante para mim. O Eterno diz assim, olha, ele diz assim, não compareça em minha presença de mãos vazias. Chegando em Peça, eu entendo que cada um de nós vamos chegar alegre, felizes, consciente de que, Senhor, aqui, os frutos que eu trouxe, literalmente, não vou chegar pobre, sem dinheiro, literalmente, porque o Eterno é eterno. Ele me deu todo um ciclo de Sukkot. A última festa foi Sukkot, até agora, até o próximo Shabat, que é Peça. Ora, tive muito tempo para poder trabalhar. Ainda dá tempo ainda, né? Porque se houver um arrependimento de coração, eu entro em Peça com alegria. Amém? Se houver de fato, se eu começar a pensar nesses conceitos, nesses preceitos, onde eu tenho errado, onde eu tenho pecado, eu tenho sido de fato frouxo mesmo, eu tenho sido vacilante, eu tenho sido errante mesmo, se eu reconhecer isso, durante esses dias que antecede Peça, chegarei bem diante do Eterno. Mas se de fato houver um arrependimento de coração. Caso contrário, eu vou cruzar mais um ciclo triste, angustiado e pior ainda. Sem prazer. A tendência é eu me desviar. Arrastando. Então, lá no Levítico 2, a gente vai fechar aqui. Olha aqui, por que goela abaixo? Nossa irmãzinha ali que falou hoje, contou o sonho, goela abaixo. Porque ele vai mesmo. Vai sim. A santificação de Peça vai descer, goela abaixo. Ou você vai entender isso, ou você vai se perder. Eu queria fechar com a questão da paciência. Nós somos muito impacientes, né? Olha, eu passo 2 horas diante... Eu não tenho nem tempo para isso. Eu passo 2 horas diante de um computador. Passo 10 horas diante de um computador. Passo 3 horas diante de uma televisão. Mas não tenho paciência de passar... Isso. 1 minutinho diante da palavra. Eu não tenho. Não tenho paciência com Shaharit. Não tenho paciência com Mirá. Não tenho paciência com Mariv, não tenho paciência com nada disso. Sou impaciente. Por que isso? Porque o que prevalece são os meus interesses. Isso é o que prevalece na minha vida. Irmãos, nós precisamos fazer como o nosso pai Moshe, né? Senhor, nunca servi esse povo com os meus interesses
próprias. Eu tenho que servir o Senhor de acordo com os interesses do Eterno. Então aqui, Levítico 2, rapidamente. Levítico 2, veio em nossa mente essa passagem para tratar sobre paciência. O que tem a ver Levítico 2 com paciência? Olha lá. E também lá com Neemias 8. 2, versículo 11. Nenhuma oferta de grãos que vocês levarem a Adonai deverá ser feita com fermento, pois vocês não devem queimar fermento ou mel como oferta feita pelo fogo para Adonai. Fermento hametz está aí. Eu fui pesquisar essa questão, por que não poderia queimar mel nem fermento? Existem muitos midrash que tratam sobre essa questão aí. Mas eu queria tratar aqui rapidamente, por que não queimar mel ou fermento no fogo como aroma para o Eterno? Porque as nações idólatras tinham essa prática. Por que eles usavam fermento nas ofertas? Para acelerar o serviço, o processo. Para acelerar. Eu vou lembrar de Neemias 8. Está dando para ligar uma coisa com a outra? Se eu não tirar esse fermento do meu coração, esse hametz, é um dos hametz que eu tenho que tirar. A impaciência é uma das lepras que está destruindo muita gente nos dias de hoje, pastor. Muita gente. Eu tenho paciência para tudo, mas não tenho paciência para o com o Eterno. Tenho paciência para assistir um jogo de futebol durante toda uma temporada. Mas não tenho paciência para me assentar diante da Torá para estudar. Aí eu vou entender agora Neemias 8. Porque Hashem dá aquela palavra ali. As crianças, os homens, as mulheres, de manhã cedo até meio-dia, eles ouviram Esdra pacientemente a palavra. Está dando para entender? Então, quando eu olhei, mas por que não queimar mel e nem fermento? Fermento, porque era uma prática das nações idólatras, chegar diante dos seus altares e ali colocava fermento na oferta para acelerar. Lembra de Nadav e Abihu? Quem lembra desses dois? Existe ali uma vertente que diz que o fogo estranho ali estava no sentido de que acelerar o serviço, porque estavam preocupados que ia demorar muito, ia custar muito. Isso acontece muito hoje. Se o Espírito do Eterno quiser falar com a congregação, não pode passar mais de 5 minutos. Não passa não, porque os relógios começam a tremer nos pulsos, né? E o coração começa a bater rápido, porque a impaciência começa a surgir. Sim, não é mesmo? Eu vou parar no tempo certo. 12 horas? É isso? Amém. Então, ok. Então, a impaciência. O Eterno não permitiu. Mas espiritualmente eu vou entender isso. Por que tu me deste essa palavra de Neemias capítulo 8? E o que tem a ver com Levítico 2? Porque era uma prática idólatra, das nações idólatras, pagãs, de acelerar o serviço, ou seja, de fazer de qualquer jeito. Tudo é rápido, é com pressa. Não, tem que... Já notou? Tem gente que, quando se trata do reino, é rápido, tem que ser rápido, porque eu tenho que ir embora, tem que ser rápido. Tudo é rápido. Não tem aquela paciência de fazer, de se aplicar no serviço. Não tem paciência de ouvir, né? Por isso que antigamente, eu tenho um amigo que ele dizia assim, olha, eu ia para a África. E ali na África, naquelas comunidades ali, pobre, às vezes eu tinha que passar o dia todinho ensinando aquelas pessoas, e quando eu dizia que ia embora, não vai não, as pessoas diziam, não vai embora, não vai embora não, fica, porque elas não tinham nada, o prazer delas era ouvir a palavra. Entende aí? Elas não tinham shopping lá, elas não tinham nada disso, mas tinham um grande prazer. Eles ouviam a palavra de manhã até a tarde, quando dizia que ia embora, eles ficavam tristes, porque a palavra era a razão, a palavra era a fonte de vida deles, para eles.
Entende? Então, eu queria fechar aqui com essa questão da paciência. Por isso que o Senhor lá disse, e eles ouviram Esdras. Eles quem? As crianças, as mulheres, os homens, ouviram de manhã até meio-dia, atentamente. E nós temos tido essa capacidade, esse interesse, de fato está moderna. Um mundo onde que tudo... Irmãos, eu digo isso é uma coisa bem clara, uma coisa, assim, eu creio que se eu chegar em Pêssego com esse sentimento, sem essa paciência para com o eterno, com essa paciência de estar lendo uma palavra, estudando, orando, enfim, paciente mesmo para com o eterno, imbuído, envolvido, inserido nos propósitos do eterno, se eu chegar em Pêssego sem essa paciência, e se esse ciclo que está antecedendo, que antecede, foi ruim, o outro será pior ainda. Por isso que diz lá em Shemot, você será eliminado. Não é o Rosh Hashanah que vai te tirar da mesa de Pêssego, nem pastora Sandra. Mas sim. Sim. Acelerar. Sim. A questão aí é prioridade. A palavra certa é essa, prioridade. Eu não posso me assentar na mesa de Pêssego sem ter esse sentimento de priorizar. Eu tenho que priorizar. E Yeshua explica muito bem isso no livro de Mateus 6,33. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mas eu não tenho essa paciência de buscar. Eu tenho que me assentar em Pêssego, porque Shemot diz que eu serei eliminado. Como é que eu serei eliminado? A tristeza vai ser dobrada. Porque eu deixei esse ciclo sem interesse nenhum. Uma vida relaxada, uma vida sem um compromisso para com o eterno. Então eu me sento em Pêssego, vou dar a Abrahá. Olha, irmãos, eu não vou me estender, mas preste atenção. Já prestaram atenção lá no livro de Lucas, capítulo 10? Já? Quando os discípulos de Yeshua se reclinam à mesa? Quem já leu essa? Esse reclinar é uma tradição nossa, que a gente tem que restaurar. Por quê? Hoje, os judeus, eles dão a Abrahá do vinho, da taça da santificação, e se assentam e se reclinam para a esquerda. Mas para que se inclinar para a esquerda? Yeshua cumpriu com essa tradição. Para que se reclinar para a esquerda? Para sinalizar a minha libertação e a minha independência. Repete assim, para que se inclinar para a esquerda? Para sinalizar a minha independência e a minha liberdade. Será que eu tenho sido independente mesmo? Será que a opressão tem me conduzido? Será que as aflições desse mundo têm me conduzido? Será que eu estou independente mesmo de fato de todas essas coisas? Será que os hábitos que não agradam ao eterno, né? Os vícios, enfim, essas coisas, será que eu estou liberto mesmo? Isso tem que pensar isso. Porque quando eu chego em Pêssego, eu não posso ser contraditório. A minha confiança não pode ser contraditória. Neemias era um grande homem. Ele dizia assim, senti vergonha de falar com o rei, de pedir ao rei um exército, uma proteção, porque eu mesmo havia pregado para ele que o Senhor é com os justos. Dá para entender? Olha, eu senti vergonha. Ele estava retorna com o povo, entraram em jejum. Por quê? Porque se entraram em jejum, pastor, entraram em jejum. Você vai encontrar isso lá no livro de Esdras, acho que é 6. Não sei, agora fugiu da minha mente. Vamos ler lá rapidamente, vamos lá, rapidinho. Eu vou fechar, não vou custar não. Ora, a minha fé, eu não posso me assentar em Pêssego com uma fé contraditória, uma fé confusa. Quem crê, diga amém. Ih, fraquíssimo.
Não posso. Se eu tivesse, eu diria amém, 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 com convicção, né? Amém, 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 amém. As pessoas me criticavam muito na antiga pátria, porque eu dizia muito amém. Perdi esse hábito, mas ficou assim, quem crê diga amém, amém, amém. Então vamos lá, em Esdras, rapidinho. Não, eu vou buscar lá e digo para vocês, que vem as duas passagens na minha cabeça. Vem, a gente lembra de uma passagem, aí vem duas. Tá, rapidamente. Esdras mesmo, capítulo 8. 8, versículo 21. Amém? Vamos ler rápido para a gente encerrar. Então, junto ao rio Ahava, anunciei um jejum para nos humilharmos na presença de nosso Elohim e lhe pedirmos uma viagem segura para nós. Olha aqui um detalhe. Entramos em jejum, revelando lá, a dependência do eterno e a independência deste mundo. Amém? Olha lá. Para nos humilharmos na presença do nosso Elohim, e lhe pedimos uma viagem segura para nós, e nossos filhos, nossos bens, pois me senti envergonhado de pedir ao rei um destacamento de soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos na estrada, já que dissemos ao rei, a mão de Adonai, nosso Elohim, está sobre todos os que procuram para o bem, mas o seu poder e fúria são contra todos os que abandonam. Isso aqui é peça. É uma fé não contraditória. Como pode? Irmãos, essa semana eu fiz uma visita a uma comunidade bem pobrezinha, e eu disse assim, olha, e uma senhora, não vou dizer o nome não para ser antiético, e ela disse, pastor, está muito difícil aqui na minha rua, e os bandidos estão entrando aqui, e o tráfico está crescendo aqui, e eu disse para eles que vou falar com os caras, vou procurar os donos da boca, e eu digo, eu quase chorei quando ela disse isso. Está dando para entender? Pastor, eu disse para eles que se eles continuarem, eu vou buscar os cabeças da boca do fumo, e vou denunciar. Eu quase chorei. Como é que eu vou buscar ajuda ao rei? Se eu ensino, se eu prego, se eu digo que o Senhor é com todos aqueles que o servem? O que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo numa boca de fumo, pedindo ajuda a alguém para me livrar dessas aflições? Deu para entender, irmãos? Isso tudo é peça. Tudo isso é peça. Falei, minha filha, apague isso da sua cabeça. Entre em jejum, oração, vamos tocar o chofar nessa rua aqui, pronto, acabou. Mas para com isso. Como pode? Eu ensino, eu digo, eu declaro que Elohim é com todos aqueles que o servem. E agora eu vou em busca de um governador, de um líder, de uma boca. Preste atenção, isso é uma fé contraditória. Mas eu preciso entender o que é fé. Fé é emunar, compromisso, fidelidade com o Senhor. A adesão. Amém? Baruch Hashem, que o Senhor nos abençoe. Sim. Amém. Esqueci desse detalhe, ele foi atendido. Gente, foi assim que nós vencemos a luta na Vila Kennedy. A mesma coisa. Estava difícil. Os tiros, os traçantes cruzavam os nossos telhados. E depois de uma madrugada, minha esposa em choro, né? E agora? E eu me prostrei, Senhor, como é que a gente vai viver numa situação dessa? E você sabe o que o Eterno disse? Louve o meu santo nome. Apenas isso. Eu entendi o que? Se consagre. Continue tocando no shofar, jejum, pegue o povo, reúna e começa jejuando, continua jejuando. Depois, mais tarde, ele vai dizer, farei dessa Vila Kennedy um vale de Brahot. A Vila Kennedy não tinha prioridade para ser pacificada. A mídia sabe disso do Rio de Janeiro. Só não entende. Sabe, mas não entende. E nós nos vangloriamos no Senhor. Então, como pode? Em busca, em ajuda, pedir ajuda aos homens? Bendito é aquele que cuja sua esperança é o Senhor. Hashem. Isso é peça. Preciso sentar em peça com essa mentalidade. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente,
que poderemos desenvolver todas as questões que está nessa porção, né? Mas a essência ela tem que sair. A essência é: sejam pacientes para o com eterno. Amém? Amém. Deixa eu pegar aqui só o meu livro aqui rapidinho. Então, irmãos, então vamos estar dando assim a bênção. Então, amém. Eu me alegro muito, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos vocês nesta manhã, louvando o Eterno. Que o Eterno seja... Eu posso orar? Antes da Abraham? Senhor de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Yeshua. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concede nesta manhã. Senhor, nós precisamos sim adquirir essa paciência para contigo, Senhor. Pai, tirar essa ansiedade que muitas vezes tenta, Senhor, consumir as nossas almas, os nossos corações. Continua nos concedendo, Pai, a paciência, o amor, um para com os outros. Continua, Senhor, nos dando uma visão espiritual. Em cada preceito, Pai, em cada preceito nós sabemos que há conceitos a se examinar, estudar, e que o Senhor possa estar nos capacitando. Muito obrigado, Hashem. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre os teus filhos e sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém.